Bom dia a todos e a cada um de vocês. Eu sou Fátima Palácio, do Instituto Perla, sou terapeuta sistêmica, multicultural international trainer pela Universidade da Califórnia, pelo NLP University, que é a única universidade que nós temos de programação neurolinguística sistêmica, né, com Robert Schultz, um dos cofundadores da PNL. No Instituto Pérola você encontra terapias sistêmicas, PNL, constelação, terapia da linha do tempo, regressão de memória, renascimento, bioflow, inteligência emocional, processo bioflow, né, inteligência emocional. Entre em contato comigo através do meu site, no perlainstituto.com.br. Você pode solicitar conversar comigo pelo WhatsApp lá no site, ou entrar em contato comigo pelo próprio WhatsApp 11 99133 7948 11 99133 7948. Hoje eu vim falar com vocês sobre medos e fobias. E aí, vocês vão dizer assim, é a mesma coisa? Mais ou menos, não é mais, é mais para menos do que para mais, ok? É o seguinte, uma fobia é um medo que tira a gente da caixinha. Você imagina que você tem uma caixinha, que você se comporta de uma maneira diferente, ou parecida com aquilo que você usualmente faz. Você tem medos, é claro, que aparece alguma coisa que coloca a sua vida em risco, sua integridade física em risco, e aí você tem medo, ok? Só que é um medo controlável, desculpe. É um medo que a gente acaba de uma maneira não fácil, né? Porque ninguém controla medo. Medo não é uma emoção fácil de se sentir, mas ela é uma emoção automática. A gente não controla as nossas emoções. O medo vem. Tá? Algo acontece e o medo vem. Tá? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Medo pode mudar de nome, mas ainda é medo. Se você está preocupado, você está com medo. Tá? O medo, às vezes a gente não gosta de falar medo e outras emoções que as pessoas acham negativas. Não existe. Emoções são recursos, tá? Emoções são recursos. O medo existe para que a gente tenha recurso para fugir ou lutar, tá? Essa é básico, é instinto nosso, é instinto humano. Como é um instinto, nós somos, acima de tudo, nós somos animais, certo? Nós somos animais. E nós somos humanos. O que nos diferencia dos outros animais é que nós temos sociedades instituídas, nós usamos as nossas mãos de maneira muito efetiva, nós evoluímos de uma maneira diferente, mas ainda assim nós somos animais humanos, mas somos. E os animais, né, têm instintos. O medo, como raiva, alegria, amor, é uma emoção e ela é automática. É uma emoção automática. Então, vamos sentir medo? Vamos sentir medo, tá? Então, acontece alguma coisa, apaga a luz, de repente, de noite, e você tem uma sensação desconfortável. Isso é um medo, tá? E aí, esse medo, você vai lidar com ele. Ele te diz uma coisa, ou você foge, ou você fica para enfrentar. É duas alternativas, ou foge, ou corre, ou fica para enfrentar, tá? Vou explicar isso para vocês usando um animalzinho da ecologia, não nós, os seres humanos. Tem a gazelinha. A gazelinha tá lá, ela tá pastando, comendo lá as ervinhas dela, os matinhos dela. Aí ela escuta um barulhinho, ela vê alguma coisinha diferente, ela levanta as orelhinhas, olha para lá, olha para cá, olha para lá, para cá, olha de um lado, olha do outro. Não tem nada, não. Vou voltar a comer. Mastiga lá, vai lá. Daqui a pouco ela sente de novo que tem algo estranho. Ela levanta. Ela olha e ela vê lá na savana, mais pertinho dela, duas orelhinhas assim saindo.
Leão. Naquela hora, bota adrenalina, coração bombeia mais sangue, vai todo o sangue para os membros, no caso delas 4 perninhas, porque ela tem de 2 uma, ou ela foge ou ela luta. Se ela for lutar contra o leão, não vai funcionar. Então ela vai fugir. E aí ela, ó, pica a mula, né? Vamos correr. E corre, 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 corre. E ela vai correr. Se vocês assistirem qualquer Discovery da vida aí, vocês vão ver que ela dá pulos dessa altura, pulos enormes para fugir. Ela corre, 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 pula até escapar do leão. Ok. Se ela ganhou a lei da vida, né? Um morre para alimentar o outro. Se ela ganhou e o leão está passando fome, vai continuar passando fome. A cada 10 tentativas de achar a presa, ele consegue de 1 a 2, então, com certeza, a gazela tem mais chances do que ele. Conseguiu escapar. Quando ela acabou de escapar, ela olha, a leoa fica assim, porque quem caça é a leoa, né? A leoa fica, também passei fome, paciência, eu vou descansar e vou atrás de outra. E a gazela olha e fala assim, ok, escapei. Tem muita energia no corpo ainda, porque o medo trouxe muita energia. Ela pula, até descarregar toda aquela energia. Quando acabou aquela energia, que não tem mais a necessidade de correr, que ela não está mais com o coração acelerado, que não está naquele desespero, não está imaginando ou mato ou morro, né? Deixa eu correr, porque ele matar eu não vou, então vou correr. Quando para aquilo, ela volta a comer tranquilamente. Ela sequer tem a memória daquilo que aconteceu. É um fato, eu escapei. Ela volta a comer, de boa. Nós somos assim, seres humanos? De jeito nenhum. Algo acontece, a gente tem um medo. Vou dar um exemplo, tá? A gente tá lá. Vamos falar da luz. Apagou a luz, de repente, tá? Eu tô aqui na rádio e aqui não tem... Aqui tem janela, mas finge que não tinha janela nenhuma. Só tem a luz artificial, só tem a luz aqui do estúdio. Aí apaga a luz. E é o breu completo. Eu nem celular... Olha, eu posso até estar com o celular na mão e ligar a lanterna do celular, vai ser a última coisa que eu vou pensar. Me deu medo. O que aconteceu? Apagou a luz, tá? Me dá aquele medo. E pronto, o que o corpo faz? A mesma coisa que o corpinho da gazela fez. Bota energia para ou fugir ou enfrentar. Ou fugir ou lutar. Só que eu não preciso de nenhuma das duas coisas. Eu não preciso nem fugir e nem lutar. Simplesmente acabou a luz, tá? Mesmo assim, eu posso ter energia de achar que eu tenho que fugir. Eu vou entrar em pânico. Eu tenho medo de escuro. Eu começo a gritar. E faz aquela coisa. E pronto, virou angu. E era só luz apagada. Esta é uma fobia. Porque assim, a pessoa provavelmente é um medo incontrolável. Ela sentiu medo e o medo tomou conta dela. O medo a sequestrou. Ela não consegue sentir o medo e tomar decisões assertivas e conscientes com base nesse medo. Porque as energias do corpo o corpo está aqui, eu estou preparado para fugir ou para enfrentar. Só que nenhuma das duas coisas ela precisava fazer. Ela só precisava se acalmar e esperar para ver o que está acontecendo. Se tiver que sair do prédio, sai do prédio. Se tiver que esperar voltar a luz, vou esperar voltar a luz. Sabe? Fiquei presa aqui porque a porta é elétrica. Sentar e esperar. É como se tivesse acabado a energia dentro do elevador, gente. É simplesmente sentar ali e esperar que alguém vai resolver. Não é o que acontece, as pessoas entram em pânico. Este pânico é uma fobia, é um medo incontrolável, tá? E como nós não somos como a gazelinha, que a gente descarrega essa energia que não foi usada, tá? Porque a gente não precisou nem correr e nem enfrentar. A gente não gastou a energia. Essa energia fica no nosso corpo. E se ela não for
extravasada de alguma forma, expressada de alguma forma, trabalhada de alguma forma. É para isso que serve terapia, é para isso que serve autoconhecimento, é para isso que serve treinamentos vivenciais. Expressar e entender o que está acontecendo com o seu corpo para que aquele medo não se transforme em outra coisa no seu corpo, tá? É simples assim. Existe também a fobia de animais. E é por isso que mais... Eu estou falando do medo no sentido de trabalhar o medo, porque ele é importante para que a gente trabalhe ele, tá? Entenda que é uma emoção primordial, é uma emoção que nós vamos ter, como os outros animais têm, e que nós precisamos aprender a lidar com ele. Não é fugir nem enfrentar, é escolher a melhor opção. E para isso, para que a gente escolha qual é a melhor opção, a gente precisa se conhecer e entender por que a gente está tendo aquele medo. Porque se eu não tenho medo de escuro, por que eu estou com esse problema? Se eu tenho medo de escuro, ok. É o equivalente agora a uma fobia, é um pouco diferente. Uma fobia é assim, veio uma baratinha. A baratinha é algo deste tamanho, tipo 2 dedinhos meu aqui assim, ó, 2 dedinhos. A pessoa olha aquilo e ela já saiu da caixinha. Já vem a energia, fugir ou correr. Só que ela não faz nenhuma coisa nem outra. Ela trava por causa de uma baratinha. Ela entra em estado, ela é fóbica. Ela entra em um estado de pânico completo. Muitas vezes não consegue se controlar. Eu gosto de dar os exemplos da barata, porque eu já atendi um monte de pessoas, mas um monte de pessoas com problema de fobia de pequenos animais. E aí eu vou dizer para vocês, eu tô com uma fobia que eu achei as mais estranhas do mundo depois. Agora eu vou dizer o que aconteceu com essa pessoa especificamente, que provavelmente ela vai ouvir, porque ela não assiste os programas ao vivo, mas eu sei que ela ouve depois no Instagram ou no próprio YouTube da rádio, ou o meu YouTube, que depois as nossas gravações vão para o YouTube do Pérola Instituto. E aconteceu com ela o seguinte: quando ela saía do prédio dela, quando ela ia sair do prédio, né, do apartamento dela, sempre tinha uma barata, era muito frequente ter uma barata no hall. Ela não conseguia sair. Então, quem saía era a filha, que ia lá, tirava a barata, tá? Porque a filha não tinha medo nenhum, tirava a barata, e aí ela saía. Porque ela não conseguia passar no corredor, porque tinha uma barata ali. E o corredor não é fininho não, tá, gente? O corredor era bem largo, tipo 3 metros mais ou menos. Que eu sei porque eu fui na casa dela, 3 metros, assim. Ela não conseguia passar, porque tinha uma barata ali, tá? E isso é muito comum em fobia, porque a mente e a representação interna que a gente tem daquela barata, quando você pergunta para a pessoa assim, qual é o tamanho do ser fóbico, a baratinha? A pessoa faz o negócio assim, quem está assistindo vai ver. Eu não consigo nem pôr, é tão grande, ai, nossa, parece um monstro, um tiranossauro rex. Um bicho imenso, tem 10 metros, 20 metros de altura, ela vai me comer. Essa é a sensação que a pessoa tem. E esse medo é irracional, ele é incontrolável. Essa pessoa, por causa deste medo, tá? Uma vez ela foi à feira pública e quando ela foi virar a fruta, ela estava escolhendo as frutas, uma laranja, uma mexerica, ela pegou e quando ela virou a fruta, tinha uma curianinha, uma baratinha lá, grudadinha na fruta, viva, com as anteninhas assim. A mulher jogou essa fruta longe, e aí ela começou a sentir como se ela tivesse um monte de baratas cobrindo o corpo dela. E aí ela tinha que tirar as baratas. Ela tirou toda a roupa em plena feira pública. A hora que ela caiu em si, que voltou para a caixinha, ela saiu da caixinha. Quando ela voltou para a caixinha, ela estava enrolada numa lona. Porque os feirantes enrolaram ela numa lona, porque ela ficou nua na feira, tá? Eu tenho o caso de uma outra pessoa que já bateu carro, que perdeu o emprego, porque ela ia fazer um treinamento num hotel, e quando ela chegou no hotel tinha cheiro de barata, tá cheirando barata que eu não entro aqui. Ela não fez o treinamento, ela perdeu o emprego. Ela já dormiu no carro, porque quando ela ia entrar, ela falou, tem barata na garagem. Então ela não entrou.
como eu disse, ela bateu o carro, porque tinha uma barata dentro do carro. Então, esse tipo de medo é uma fobia. É diferente do medo, daquele medo que eu falei antes. Ele não se controla, porque o objeto fóbico, ele é totalmente distorcido. O tamanho do objeto fóbico é distorcido. E aí, gente, não tem o que fazer, a não ser... Eu conheço algumas técnicas loucas que você vai aproximando a pessoa do objeto fóbico. Imagina, a pessoa tem medo de barata, aí você vai pôr uma barata pertinho, outra barata, vai pôr, até que você pega e coloca a barata na mão da pessoa, no colo da pessoa, para que a pessoa perca o medo. Deus o livre guarde, gente. Você imagina, você está com medo de alguma coisa e você põe alguma coisa na mão da pessoa. Isso é horrível. Eu sei porque eu tinha fobia de aranha, tá? Eu tô dizendo com ganho de causa. Eu coloquei fogo no carpete e na cortina da minha casa uma vez por causa da aranha. E assim, quando você tem fobia de um bicho, o bicho parece que te encontra. A barata vem voando, cai no teu colo. Aranhinhas, assim, aquela aranhinha pequenininha, papa-mosca daquele tamaninho na parede, tinha em tudo quanto é lugar. Tinha no carro. Uma vez eu lembro que eu estava no carro, tinha uma aranhinha, eu fiquei em pânico porque tinha uma aranha, aquela papa-mosca, gente. E eu morria de medo daquilo. Gente, eu saía da caixinha, assim, realmente, de pôr fogo no carpete e na cortina. A sorte é que eu tive uma pessoa que é um anjo na minha vida, que falou, olha, calma, que tem alguma coisa errada, foi para casa, eu estava sozinha, e aí viu que eu estava lá sentada no meio da sala, totalmente estática, catatônica, literalmente, e tinha posto fogo na cortina e no carpete. Teria morrido queimada. Sim, por causa de uma aranha. Ela não era tão pequena assim, era aquelas aranhas grandes de jardim. E assim, entrava aranha uma atrás da outra na minha casa. Hoje, lá no Pérola, o Pérola é enorme, é um espaço enorme, chama Refúgio Perucaia. E eu tenho 2 salas dentro do Refúgio Perucaia. A gente dá aula lá, tem uma sala grande que dá aula. E tenho 2 salas que eu atendo, que são 2 salas coligadas. Aranha aparece de monte, eu olho para aquilo ali, eu não tenho problema nenhum. Antigamente, eu não ficava ali de jeito nenhum. E tem um detalhe, eu ia arrumar alguma coisa, porque eu saía da caixinha, tá? Vai perguntar pro meu marido falou, quantas vezes eu não desmaiei por causa disso? E eu tinha eu vinculava o escuro com a aranha com o escuro. Então, eu não conseguia ficar no escuro e não conseguia me entender com o bichinho, tá? Hoje, eu não tenho mais problema, tá? Hoje eu sei o que aconteceu, tá? Quando eu era bem menor, bem pequenininha, meu pé já é pequeno, meu pé é um 32, 33, tá? Meu pé já é pequeno e eu estava no jardim e eu tive um entreveiro com uma caranguejeira, tá? Então, a caranguejeira resolveu começar a escalar o meu pé. E começou a escalar. E no momento em que ela começou a escalar o meu pé, isso eu sei hoje porque eu fiz regressão de memória, fui atrás de entender o que aconteceu, fui conversar com minha avó que me criou, com a minha mãe, e elas me contaram que isso é verdade, tá? Então, não é uma coisa que eu acessei na terapia da linha do tempo, na regressão de memória, que não é verdade. Eu fui confirmar e era verdade, é verdade mesmo. Essa aranhinha, que era maior que o meu pé, ela saía para fora do pé, ela começou a escalar. E quando ela começou a me escalar, né, eu estava sempre de shortinhos, ela foi escalando minhas pernas, eu não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. O medo foi tanto que eu travei e eu fechei os olhos. Então, toda vez que eu ficava no escuro, que eu não conseguia acender uma luz, minha mente linkava com aquela situação e eu tinha uma reação fóbica. A mesma coisa acontecia quando eu via uma aranha. Era uma reação fóbica, tá? E aí eu saía da caixinha. Muito bem. Eu passei por esse processo em PNL, no meu primeiro practitioner, que eu já fiz uma porção, mas no primeiro practitioner, que é o que eu fiz mesmo, que eu fui estudar a PNL a primeira vez, eu passei por essa técnica antigamente chamava cura rápida de fobia, hoje chama dissociação visual sinestésica. Cura rápida de fobia era antes da PNL sistêmica, tá? A PNL sistêmica é a 3ª geração. Quem quiser saber um pouquinho mais, entre em contato comigo que eu explico a 1ª, 2ª e 3ª geração da PNL. E nessa geração agora que a gente está, chama dissociação visual sinestésica. Eu passei por esse processo
como um modelo da mestre que estava me ensinando, que é a querida Débora Eppelman, tá? Simplesmente acabou. Gente, eu fui fazer teste, eu fui no Butantan, fui lá checar se eu realmente não tinha mais medo de aranha. Porque assim, não aparece mais aranha na minha vida, e quando aparece eu não tenho medo. Então, o que acontece? Eu fui lá no Butantan, criei a coragem do mundo, que eu não sei onde foi que eu arrumei aquela coragem. Eu fui no Instituto Butantan, eu já tinha ido umas vezes, mas não passei muito longe daquele corredor das aranhas, tá? Pois eu fui no corredor das aranhas, cheguei lá e permiti que o cara colocasse uma na minha mão. Eu olhava para ela, não gosto dela, continuo não gostando, acho o bicho cheio de perna demais para mim. Mas ela andou um pedaço. Quando ela começou a andar aqui, eu falei, pode tirar que já está de bom tamanho, não vai subir mais que isso. Ele pegou ela assim, gente, foi o máximo da minha vida, eu não tive medo. Assim, eu não fiquei confortável com o bicho, mas eu não tive medo. Então, hoje eu indico, se você que está ouvindo aqui tem alguma fobia, me procura. E olha, tem as fobias mais estranhas do mundo, tá? Tem fobia de borboleta, tem fobia de lagartixa, tem fobia de abelha, tem fobia de rato, tem fobia de tudo que vocês podem imaginar. Essas fobias são facilmente resolvidas com essa técnica da programação neurolinguística. E tem um detalhe, sem esse estresse todo, sabe esse estresse de você? Ninguém colocou aranha em mim para me perder o medo da aranha. E eu em nenhum momento coloquei a barata na mão da outra amiga. Teve uma amiga minha, que é uma ex-aluna, que é uma aluna maravilhosa, que vai ser sempre uma amiga, tá? Maravilhosa. Eu até sei que ela não se importaria que eu falasse o nome dela aqui, mas eu não vou falar. Ela tinha tanto medo que essa, que perdeu o emprego, que bateu o carro, que no dia que a gente fez a técnica da cura de fobia com ela, tá? A dissociação visual sinestésica, essa mulher, ela teve que se imaginar em outro planeta para poder lidar com a fobia. E depois, ela fez uma selfie com uma barata. Ela tirou uma foto aqui, a barata aqui na parede, e ela tirou a foto e mandou pra gente. Falou assim, olha aí como resolve. Isso é libertador. Com uma única sessão de PNL. Quem está sofrendo aí com fobia, está sofrendo porque quer. Porque uma sessão de PNL, isso não tem preço. Você resolve uma fobia. Então, me procura que a gente resolve isso. Sem dor, sem sofrimento. Você não vai ter que... eu tenho medo de formiga. Eu não vou te encher de formiga. E tem gente que tem medo de formiga. Tem gente que tem medo de lagartixa, tem medo de joaninha. Tem gente que tem medo de tudo que você pode imaginar, de qualquer coisinha pequena, porque a pessoa, na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, aquilo é um monstro. É uma mudança de tamanho de representação interna. Gente, tem tanta gente entrando na live que eu não vou falar o nome das pessoas, mas eu me sinto extremamente grata por todos os que estão entrando e eu vou falar com vocês depois, tá bom? Um enorme abraço para todos que estão entrando. Então, é assim. Tá? Se você tem fobia, você que está aí tem fobia, me procura. Eu sou Fátima Palácio, do Instituto Pérola, trabalho com terapias sistêmicas e a PNL tem solução para essa fobia. E se você não sabe se é fobia ou se é só um medo, tá? A preocupação demais é um medo. Se você não sabe o que é, me procura que a gente vai entender se isso é uma fobia, se é um medo, se precisa de um tratamento mais longo, se uma sessão resolve. Se for fobia, eu garanto uma sessão. Eu garanto que uma sessão te resolve essa situação. Sessão presencial, ok? Não tem essa de fazer cura de fobia online. Eu já tentei e não foi boa coisa. Então, vamos fazer no presencial. Eu sou Fátima Palácio, do Instituto Pérola, trabalho com terapias sistêmicas. O Instituto Pérola fica aqui na zona, entre a zona sul e zona oeste, ali na rua Perucaia, bairro da Previdência, muito próximo do finalzinho da Raposo, fica entre a Raposo e a Eliseu de Almeida, tá? É um lugar muito fácil de chegar. Se você quiser ir de metrô, basta ir descer na Butantã, na estação Butantã do metrô, é em torno de 380 a 400 metros para chegar. Se for de carro, tem lugar para estacionar, tá? Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 11
991337948. Vou falar de novo. 11 99 133 7948, ou entra no site, no perolainstituto.com.br, que tem lá Fale Comigo. Se você clicar ali, você vai direto para o WhatsApp. Você não precisa nem anotar o meu número, mas o meu site é fácil demais, perolainstituto.com.br, ok? Voltando a falar sobre medo. Medo de falhar, você vai falhar. Medo de morrer, para quê? Porque você vai de qualquer jeito. A gente não veio aqui para ficar para semente, certo? A gente vai fazer o que a gente tem que fazer e a gente vai embora. Então, esses medos, eles são trabalhados através com terapia. Mas uma fobia é um medo congelante. E este medo dá para resolver, tá? Então, realmente me procure. E eu quero falar para vocês o seguinte, eu tenho uma gratidão muito grande ao universo por tudo que me acontece. E este programa passa a ser hoje patrocinado pela loja Lendas da Magia. É uma loja de esotéricos, materiais para saúde integrativa, cristais, pedras, imagens, assuntos religiosos, tá? É uma loja bem completa que fica no Shopping Butantã, ok? Ali no Shopping Butantã, que fica ela fica entre a Eliseu de Almeida e a Francisco Morato, ali no final, perto do estádio do Morumbi, não muito perto, mas para quem não conhece, tá? Dá para ir pela Francisco Morato. É a loja 79, ela foi reinaugurada ontem e está patrocinando o programa. Então, eu te convido a conhecer esta loja, ok? Entre no Instagram, Lendas da Magia, que você vai conhecer um pouco a loja, tá? E hoje eu falei sobre fobias. Se você aí tem uma fobia, se você não sabe se é fobia, se é um medo, se você passa vergonha, deixa eu te falar, passa vergonha, porque tem medo de barata, lagartixa, borboleta, joaninha, formiga, grilo, rato, sapo, não importa do que seja, tá? Altura, de repente de elevador, me procura. Entra no meu site, no perolainstituto.com.br, clica lá, que fala comigo pelo WhatsApp, ok? Eu sou Fátima Palácio, esse programa tem todas as sextas-feiras, às 7h30, e eu te espero no meu próximo programa. Porque juntos nós podemos viver sem medo, ser mais feliz e construir um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Seja sempre bem-vindo. Bom dia!